Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu estou mais uma vez aqui no deserto da Judéia, no deserto do Mar Morto e no sítio arqueológico de Khirbet Qumran, ou Khirbet Qumran, onde encontraram os famosos manuscritos do Mar Morto. Esta caverna que está logo atrás de mim aqui é a gruta número 4, onde importantes manuscritos foram encontrados. Na verdade, há programas Evidências onde eu explico toda a história dos achados arqueológicos. Há também palestras minhas na internet que você pode procurar aí e ver os detalhes disso. Mas resumindo, para quem talvez não saiba, um garotinho beduíno chamado Mohamed El-Dib estava nas grutas, não nessa especificamente, mas em outras grutas lá de cima, procurando algumas cabras que tinham desaparecido. Isto foi em 1947 e 1948. E ele, olhando as grutas, procurando os animais desaparecidos, resolveu pegar uma pedra e jogar dentro da gruta para ver se os animais fariam barulho ali dentro. Só que ao invés do ruído de animais, ele escutou o barulho de cerâmica se quebrando. Quando ele entrou, com a ajuda de um irmão mais velho, descobriu alguns vasos dessa altura, que eles pensavam ter tesouros ali dentro, mas na verdade estavam repletos de outro tipo de tesouro que os próprios beduínos não reconheceram ao princípio. Manuscritos judaicos de mais de 2000 anos. Alguns deles, ou muitos deles, cópias da Bíblia Sagrada. Cópias do livro de Isaías, do livro de Daniel, do livro de Abacuque, do Gênesis, do livro dos Salmos. E todo o achado arqueológico de Qumran foi simplesmente uma das maiores descobertas que tivemos no século XX a favor tanto da veracidade do texto bíblico, como do contexto de algumas passagens da Bíblia Sagrada. E eu vou andar um pouquinho aqui e vou mostrar para vocês duas coisas daqui de Qumran que nos ajudam a ilustrar ou contextualizar episódios do Novo Testamento. Então venha comigo, eu vou mostrar esses dois lugares para você. Quando se fala dos manuscritos do Mar Morto, uma pergunta que vem à mente daqueles que entram em contato com esse tema seria: quem escreveu esses manuscritos? Quem produziu essas cópias? Há algumas hipóteses. Norman Gould, por exemplo, pensava que havia uma biblioteca em Jerusalém e que quando os romanos destruíram a cidade, essa biblioteca foi retirada e trazida para cá e escondida nas grutas e depois acabaram ficando aí por 2000 anos. Mas a hipótese que mais predomina, e eu faço parte dos que defendem essa tese, seria de que os manuscritos foram copiados aqui, provavelmente por uma seita judaica chamada a seita dos essênios. Quem eles eram? Anote aí. Os essênios eram uma dissidência do grupo sacerdotal. Eram homens que não concordavam com o modo como o sacerdócio estava sendo realizado em Jerusalém, então saíram da cidade e vieram para o deserto. E é curioso que aqui nesse lugar onde eu estou, é onde eles faziam as suas refeições. E eles não copiaram apenas manuscritos bíblicos, como eu disse para vocês, eles também tinham copiados regras da comunidade, livros sobre moralidade, alguns salmos que nós não conhecíamos antes no cânon sagrado, e eles também reproduziam uma esperança messiânica da época. Uma delas me chama a atenção. Aqui nesse lugar onde eles faziam as refeições sentados, em silêncio, havia um texto que dizia que toda refeição eles estavam esperando pelo dia em que o Messias pessoalmente viria para abençoar o vinho, abençoar o pão e assim inaugurar os tempos messiânicos. E é interessante que Jesus, provavelmente conhecendo esse contexto que nós desconhecíamos até o achado de 1948, termina o seu ministério dando uma bênção sobre o vinho, sobre o pão e celebrando a Santa Ceia. É incrível, não é? Outra coisa que chama atenção é isso aqui atrás. Olha, os essênios praticavam muito, como todos os judeus da época, os banhos de purificação. Você vê aqui em todo o sítio arqueológico muitos tanques de mergulho, onde eles procuravam se purificar das coisas eventuais do dia que poderiam contaminá-los. Então aqui atrás nós temos justamente um desses tanques de purificação. Esses tanques são chamados de mikveh ou mikvaot no plural. Você vê que a pessoa descia por uma escada completamente impuro, mergulhava na água, desnudo, e depois subia pela outra escada, na teoria deles, completamente purificado. É lógico que a pessoa banhava, mas havia um teto aqui em cima, tudo isso era fechado. Então a pessoa descia, se purificava e subia. Por que esse banho de purificação diário? É porque eles acreditavam que no dia a dia, você como judeu, poderia ter
contato talvez através de um toque de mão com alguém que tocou numa carne de porco, com alguém que tocou num cadáver. Então você estaria contaminado. Então para isso você tinha o mergulho de purificação. Esse mergulho era praticado sempre pelos judeus da época. O interessante é que quando João Batista começa a sua pregação lá no Rio Jordão, e há quem diga que João Batista passou algum tempo aqui em Qumran, mas isso é assunto para um outro vídeo, João Batista começa a sua pregação justamente mergulhando as pessoas na água, praticando um batismo. Agora, no caso de João Batista, havia duas diferenças em relação ao batismo tradicional dos judeus. Primeiro, a pessoa aqui, ela se auto-mergulhava na água. No caso de João Batista, ele provavelmente batizava as pessoas. Segundo, o batismo aqui era para as pessoas que diziam: eu sou puro, eu sou santo, eu levo a sério a religião, por isso eu mergulho no tanque de purificações. No caso de João Batista, eu sou pecador, eu careço da graça de Deus, por isso eu sou batizado para a remissão dos meus pecados. Percebeu a diferença? E num desdobramento disto, esse batismo, que antes era um ritual judaico, depois se tornou um ritual do segmento de João Batista, se torna também um rito de iniciação no cristianismo. A água que eles usavam para encher esses tanques não poderia ser uma água qualquer. Tinha que ser uma água viva, uma água corrente. Aqui, praticamente não tem chuva, estou no deserto. Mas quando chovia nas montanhas em Jerusalém, essa água descia por ali e acabava enchendo esses tanques de purificação. Há várias canaletas aqui e o tanque era cheio então com água da chuva, que eles chamavam também de água viva. Gente, esse deserto aqui conta muita coisa. E eu quero terminar o meu vídeo agora contando algo que me chamou a atenção. Os manuscritos do Mar Morto também nos ajudaram a compreender um pouco expressões idiomáticas da época de Jesus que de outra forma nós não as compreenderíamos. E uma dessas expressões eu vou dar como exemplo para você aqui. Émile Pouer, que é um professor da École Biblique de Jerusalém, um dos maiores epigrafistas que nós temos aqui em Israel, ele é francês, ele traduziu há alguns anos atrás, há mais ou menos uns 20 anos atrás, um grupo de bem-aventuranças que estavam nos rolos do Mar Morto. E essa tradução lançou luz sobre Jesus e o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. E num texto do Mar Morto chamado A Guerra, ou A Regra da Guerra, porque contava a guerra cósmica ou espiritual entre os filhos das trevas contra os filhos da luz, diz que aquele que vencerá a batalha, o filho da luz, ele não tem um coração duro como o dos filhos das trevas, mas ele é um Anavei Ruach. O que é Anavei Ruach? Em hebraico, Anavei Ruach significa o encurvado no espírito. Aquele que se dobra. A palavra Ruach em hebraico significa tanto o espírito quanto sopro ou vento. Então, encurvado no espírito é como se fosse, imagina um trigo que quando o vento sopra, o que acontece com aquele trigo? Ele se encurva, ele se abaixa. Então significa aquela pessoa que está disposta a obedecer o Espírito de Deus onde quer que ele sopre. Jesus disse uma vez a Nicodemos: o Espírito sopra onde quer. Ouve-lhe a voz, não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Mas você percebe o poder do Espírito. E quando o Espírito, o sopro de Deus, sopra e o trigo se abaixa, ele está mostrando que é um Anavei Ruach, um encurvado no Espírito. Traduzindo a expressão idiomática para o que Jesus quis dizer, o encurvado no Espírito é aquele que obedece a Deus. Que quando Deus o convoca para a guerra, ele vai em nome do Senhor. E ele é o contrário daquele das trevas que tem o coração duro. Ele se inclina para Deus. Ele é maleável à vontade de Deus. Por isso Jesus falou: bem-aventurados os encurvados no Espírito, que a nossa Bíblia traduz como os pobres de espírito ou os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. E eu me despeço de você aqui no sítio arqueológico de Herbert Qumran, desejando que você seja realmente um encurvado no espírito, um Anavei Ruach, aquele realmente que Deus sopra, ele ouve a voz e obedece. Porque se você for assim, eu espero que eu também seja, nós dois seremos bem-aventurados. Que a graça de Deus esteja com você. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos. Até o nosso próximo encontro.